E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Esse é o número 001 do nosso Farolcast, o seu podcast de gestão de riscos, um bate-papo sobre o que é risco. E nós temos como convidado aqui hoje dois colegas que a gente trouxe para falar um pouquinho sobre um assunto que tomou conta do nosso mercado muito rapidamente nos últimos anos. Nós trouxemos aqui o engenheiro Diego Beires. O Diego é formado em Engenharia Mecânica pela UFO, com pós-graduação em Engenharia de Segurança pela USP. Começou como estagiário em uma empresa de engenharia e logo após esse período de estágio, uns 6 meses, fundou a Obook. Já se vão lá 10 anos de liderança da Obook, lidando com projetos multidisciplinares e ajudando na transformação digital de grandes empresas do grupo, do agro. O André Beires, são irmãos, como vocês vão perceber daqui a pouquinho. É formado em Engenharia Aeronáutica, aqui também pela UFO, a Federal de Uberlândia, com graduação sanduíche na University of Sydney, na Austrália. Iniciou lá a sua carreira profissional, ainda na Austrália como estagiário, também na área de engenharia, e depois de algumas experiências nessa área, começou na Obook em 2016. Hoje, na Obook, atua como diretor da equipe de outsourcing e diz aqui no seu currículo que no pessoal e no profissional tem consigo 3 principais características. Movido por tecnologia e inovação, data-driven, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o que é data-driven, e o entusiasta da gestão por dados. Isso mesmo, exatamente. Então tá, muito bem-vindos. O Farolcast começa agora para falar sobre a importância da gestão de riscos através dos dados. Vamos lá? André, Diego, bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Muito obrigado, Miquel. É um prazer estar aqui com vocês. Mas bastante animado também para conversar um pouquinho, trazer um pouco aí dessa nossa realidade que está mais voltada para essa parte da tecnologia, dos dados, e podendo agregar aí com a questão da gestão de risco e como que isso já pode se aplicar dentro das empresas. Maravilha. Boa noite, Miguel. Satisfação estar aqui com você nessa noite. Bem, é um assunto interessante, existe uma convergência muito interessante mesmo de você aliar essas duas vertentes, né? Análise de dados e a parte da gestão de risco e unir isso em favor de um mundo mais seguro, de um ambiente de trabalho mais seguro, melhor. Ótimo, tem assunto para hoje. Bastante. Pessoal, como é que nasceu a Obook? Eu sei da resposta, mas eu queria que o pessoal soubesse. Primeiro, para começar pelo nome da Obook, né? E aí, que é a parte, vamos dizer assim, que chama atenção para a inovação que vocês, né, sempre se propuseram a fazer. Uhum. E os primeiros dias de vocês, como é que foi? Cara, sabe o que é interessante, assim, essa questão do nome? Tem uma história engraçada que pouca gente conhece, né? A gente vai dar aqui, mas tem pouquíssimo, acho que só pessoas mais próximas que conhecem. Quando eu comecei a estagiar, e logo eu entro na sua pergunta de como que surgiu, mas só para falar do nome, né? E aí a Obook surgiu muito em torno do Excel, né, da programação em Excel, da utilização dessa ferramenta que é tão bacana, explorada assim no limite dela. Ainda no VBA? No VBA, sim, e usando as funções do Excel também e tudo mais. Mas o que acontece? Por ela estar muito focada, quando foi para definir o nome, né? Eu pensei, o nome da empresa ele tem que ter alguma coisa relacionada à planilha, a Excel, porque era o universo que estava naquele momento, né? E aí a gente entrou em contato com o escritório de contabilidade para sugerir o nome. Ele falou, me dá umas 2 sugestões aí, porque qualquer coisa a gente vai pela outra. Pode ser que já tenha um nome registrado de alguma empresa. Eu falei, não, 2 nomes não, vou passar um. E aí parei e pensei, como que vai chamar a minha empresa, né? De questão de Excel e tudo mais. Lá vem as ideias. Aí eu coloquei assim, já sei, vai chamar Planitech.
É uma junção, assim, pouco criativa, mas eu tô juntando aí tecnologia e planilhas, né? Aí mandei. Aí a devolutiva foi a seguinte: Diego, já existe uma empresa de terraplanagem com esse nome. Então, assim, não dá para colocar, se você puder pensar em outro. E aí foi que veio o pensamento, assim, um papel em branco. Até hoje eu uso esse método, né? Pôr um papel em branco, assim, quando quer criar alguma coisa. E vai pensando e tudo mais. E aí veio a questão, poxa, vamos pensar um pouco mais indireto, né? Que talvez o Planitec tenha sido muito direto ao ponto. E aí veio a questão... o meu trabalho ele é composto de desafios, né? É solucionar problemas o tempo todo quando você está... Nesse comecinho que eu estava mais imerso, assim, a programação dentro do Excel. E tinha o desafio, assim, de aprender. Eu não tinha um conhecimento puro, de experiência de muito tempo. Foi uma coisa que foi estudando e foi aprendendo ao longo do tempo. Eu ia tendo a demanda e ia correndo atrás dela. Como muitos de nós, né? Que foram aprender a caminhar caminhando. Exatamente, é exatamente isso. E aí, assim, nessa eu falei, então tem uma coisa voltada a desafio, a superação de desafios. E nós estamos em 2013, mais ou menos. 2012. A concepção 2012. Só para pontuar tecnologicamente, então, a gestão de dados nessa época, a ideia de BI já existia, mas de maneira ainda muito embrionária. Cara, eu vou falar que na prática das empresas não existia não, tá? Não. Softwares de BI como a gente tem hoje, Power BI, Spotify, Tableau, mas nem de longe. Isso começou a ter algum assunto, assim, pelo menos no universo que eu vi, tá? Pode ser que não tenha sido um universo assim completo de outras empresas, talvez empresas mais voltadas para tecnologia. Mas as grandes empresas do agro, que desde essa época já eram clientes, né, começou a falar disso com uma perspectiva mais forte, mais prática, de aplicar mesmo essas coisas nos seus negócios. Foi ali, finalzinho de 2017, 2018, foi logo, e aí o pessoal foi vendo o valor e... Logo depois que eu entrei na Allbook, que eu iniciei minha jornada, que como a gente está... Passando aqui por alguns detalhes, né? O Diego fundou a Allbook, então, em 2013. Então, é ele que é o grande fundador aí, o original. E eu vim em 2016, então, um pouco depois. E quando eu entrei na Allbook, também com esse foco em Excel, foi que depois de um tempo, começou-se a ouvir falar mais forte dentro das próprias empresas clientes nossos sobre essa questão da ciência de dados, sobre análise, sobre softwares que estavam trazendo funcionalidades mais voltadas para análise... e mais visuais do que o Excel. Não que o Excel não seja visual, você cria dashboards excelentes lá dentro, mas talvez mais intuitivas, mais que a proposta seja essa, com foco nisso. Dedicadas a BI. Dedicadas a isso. E aí, tanto é que na minha entrada eu fiquei pouco tempo ali no Excel e a gente começou a mudar um pouco esse rumo aí. E aí, até então, o nome Allbook ainda está guardado. A gente não sabe ainda de onde é que veio o negócio. Então, aí quando foi para abrir, né, e ela deu a devolutiva, aí comecei a pensar nessa questão de desafio, e a gente pensou, poxa, o que é uma coisa assim que é desafiadora... Que todo mundo conhece. Que todo mundo conheça, né? Aí veio a questão do cubo mágico, né? Nos remeteu a esse artifício. E mais uma confidência. Eu nunca fui um expert de cubo mágico. Eu sou um entusiasta, eu sei. Eu sei que existem macetes, o André já é mais familiarizado, né? Mas me veio essa questão do cubo mágico e do desafio, daquilo ser um desafio, né? E aí eu falei, beleza, eu tenho aí a palavra cubo, então. Vamos tirar o mágico. Cubo. Vou virar cubo de trás para frente, né? E a gente traz isso no Thinking Backwards, né? Que é pensar ao contrário, assim, pensar fora da curva. Então, quando você pensa ao contrário, o cubo, ele vira o book. E só para complementar, vocês podem achar que não, mas o cubo mais, se for pensar na questão ali de possibilidades de se solucionar ou de que ele tem de formas, chega nas casas dos quadrilhões. A gente acha que quando a gente vê esse número, fala, não, isso não é verdade. Mas podem pesquisar aí. Possíveis. Entrem no Google aí, quem tiver no computador, e podem pesquisar que ele tem muitas combinações possíveis. Então, a nossa ideia é realmente o quê? Mostrar para os nossos clientes e para o mercado que nós somos uma empresa que está ali para resolver problemas, solucionar problemas da maneira mais eficiente, mais eficaz possível. Como quem monta um cubo mágico. Exatamente. Tá, bom, interessante isso.
E não vou tirar o mérito, a ideia foi 100% do Diego, tá, pessoal? Porque nessa época... Eu só tinha chegado até a versão do cubo contrário. Eu não sabia que era o cubo mágico que estava no negócio. Exato, eu acabei de saber, acabei de aprender agora com vocês. E pra vocês verem que curioso, o Miguel comentou, né, que eu tive essa experiência fora do país, em que eu estudei lá na Universidade de Sydney, na Austrália. E foi mais ou menos nesse período de abertura e início do Allbook que eu fui fazer o intercâmbio. Então, quando eu voltei, o Diego já estava com a empresa, de certa forma, estabelecida, fundada e já trabalhando há algum tempo. E só para contar um pouquinho como que eu ingressei, né, nisso tudo, para deixar claro para vocês aí da nossa história. Assim que eu retornei da Austrália, eu ainda tinha 2 períodos para concluir na faculdade, aqui em Uberlândia. E aí eu voltei para a faculdade, só que como eu aproveitei bastante matérias... E digamos que o meu tempo, ele tava flexível. Eu tinha bastante tempo livre durante o dia. Meu foco ainda era a universidade, eu tinha que me formar, mas tinha poucas matérias para serem feitas. E aí, o Diego vendo aqui, ele já trabalhando, já naquela pegada de mercado de trabalho, ele era autônomo, então, assim, muita dedicação por trás para fazer o negócio acontecer. Ele comentou comigo, né, André? Tem surgido bastante projeto. Eu sei que você conhece do Excel, você conhece do VBA, que é o que eu tô usando bastante. E eu não consigo atender todas as demandas que estão chegando para mim. Você não gostaria de aproveitar, fazer mais um estágio aí, já que você ainda está na universidade, e me auxiliar em alguns projetos, então virar estagiário aí da Allbook? E eu confesso para vocês, tá? Com a formação em engenharia aeronáutica, nesse momento em que ele fez o convite, não passava na minha cabeça essa questão nem do empreendedorismo e nem de trabalhar com dados, com TI. Eu ainda estava um pouco mais na linha da engenharia aeronáutica. E aí... aceitei, topei o convite, então falei, não, ainda ia ganhar uma graninha extra, né, nada mal pra quem tá ali no final da faculdade, e aí topei iniciar essa jornada com ele. Então o meu início no Allbook, ele na verdade foi como estagiário. Não foi o primeiro, confesso também, pouca gente sabe disso, mas teve um estagiário que passou com o Diego antes, mas digamos que um dos primeiros. E aí depois do período de estágio, assim que eu me graduei, aí veio o convite que eu falo que irmão, igual esse aqui, acho que não tem muitos por aí, que ele com todo o coração aberto falou, André, se você quiser 50% da empresa, amanhã ela é sua, associa comigo e vamos expandir, vamos transformar isso aqui em algo um pouco maior. E aí eu falei, por que não? Nessa hora eu já tinha me apaixonado bastante por essa questão dos dados. Ainda gosto muito de aeronáutica, de aviação em geral, mas assim como eu comentei no começo, um pouco mais como entusiasta, digamos. E eu mesmo optei por não seguir isso na minha carreira profissional. E aí entrei no Allbook, então, e estamos aí até hoje. E a aeronáutica é uma das áreas, na segurança aeronáutica, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da conversa, mas é uma das áreas que mais o uso mais intensivo faz de dados para segurança. Só fazer um parêntese com relação a essa questão da aviação, né? Eu acompanhei já por algumas vezes alguns canais, algumas coisas relacionadas a isso. O que mais me impressiona nesse sentido é a questão de você ter ali, parece que um universo multidisciplinar para fazer essa gestão de risco. E quando eu digo multidisciplinar, você vai desde do projeto de um componente muito específico do parafuso, do assento, que vai ficar do lado da asa, por exemplo, ele tem um projeto diferente, aos procedimentos de segurança com os passageiros. E recentemente eu estava vendo uma vertente de gestão de risco que vem crescendo muito, é a isonomia, se é que pode dizer assim, existe um termo específico que me fugiu o nome agora, da hierarquia dentro de uma cabine numa situação de emergência. CRM, chama isso. CRM é o Crew... Era Cockpit Resource Management, virou Crew Resource, depois virou Corporate. Mas é a mesma coisa. Que está num sentido muito comportamental, não está no sentido de um projeto ou de alguma coisa nesse sentido. Esse é um ponto importante da gente falar aqui. Porque essa visão de que a segurança se compõe de várias linhas de abordagem convergindo para o risco gerenciado, eu acho que é um negócio meio misterioso. Eu tenho a impressão... E eu falo isso como engenheiro eletricista que eu sou, e eu sou no máximo um curioso sobre muitos aspectos desses aspectos, né? De gestão. Eu não posso falar sobre sei lá, antropologia, mas a antropologia impacta na decisão de risco. Eu não posso falar sobre sociologia, né? Posso no máximo ser curioso, mas eu sei que impacta. Voltando no seu assunto aí,
né? Existe uma certa tendência de muitos dos pensadores, dos gestores na área de risco, acharem que o risco só responde a uma conduta. Então você tem muita gente vendendo panaceia, remédio para todos os males, né, balas de prata, como se isso fosse a solução para o seu problema. Então, eu não quero dar nome aos bois aqui porque eu não posso. Né? Não no primeiro podcast, a gente vai fazer isso depois que a gente ganhar alguma moral no mercado. Né? Mas o fato é que a gente passa, com a experiência chegando, a gente chega no mesmo ponto que você chegou, de que a decisão pelo risco, a propensão pelo risco, são fatores multivariáveis, né, que não só variam de indivíduo para indivíduo, de modo que nós três aqui temos 3 padrões diferentes de tomada de decisão em relação a risco. Isso vai lá para a economia comportamental, porque até prêmio Nobel dessa área, mas também varia em cada indivíduo no tempo, de acordo com os estímulos que ele recebe do meio ambiente. Né? É um troço maravilhoso. É fascinante, é claro, mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de um assunto que não é resolvido só com uma equação. Né? É complexo. É muito complexo e é interessante demais. Né? E para mim, que gosto desse assunto, né, na verdade, eu não só gosto, né, como vivo dele. Né? Então é duplamente interessante. Mas aí, vocês acabaram com o book, com o cubo ao contrário, formado, vocês rapidamente começaram a trabalhar também com a área de segurança, não é? Sim, a Allbook ela surge nesse entorno, né? E é interessante porque foi justamente nessa época que vem essa compreensão, né? A gente pegou projetos trabalhando o BBS, por exemplo, né? Que é uma vertente voltada para segurança de comportamento. A gente já atuou em projetos de segurança de processo. A gente já atuou em processos ambientais, então tem uma... Diego, só para o nosso telespectador saber, quando a gente citar uma sigla, alguma coisa que demande explicação, vai aparecer aí, ok, edição? Vai aparecer o significado aí da sigla para a gente poder aproximar todos da discussão. Pode falar tranquilo que a gente vai... Tá bom, não, tranquilo. O BBS é o Based Behavioral Based Safety. Safety. Uhum. Ou o comportamento, segurança baseada em comportamento. Segurança baseada em comportamento, né? Que é uma linha... Depois a gente pode... Esse é um negócio que a gente pode fazer um podcast, uma família de podcasts, né? Esse aí dá um tema... Aí tem que trazer uns caras, né? Tem uns caras fera nesse tempo. Eu lembro do Maurício Lousada. Não sei se você conhece ele. Um palestrante famoso. Ele teve com o André lá em Paracatu uma vez, sim, né? Sim. A gente, Allbook, em parceria com os nossos clientes, a gente patrocinou uma palestra dele para um time e foi bem legal. Eu acho que era esse o tema, se eu não estou enganado. Sim. O BBS tem vários tipos de abordagem, assim, que funcionam, que não funcionam. Eu não posso falar muito aqui, porque eu vou contrariar uma linha, né, de pensamento. A minha linha é um pouco menos otimista em relação ao BBS, porque eu comecei a estudar BBS desde Behavioral Psychology lá nos anos 20 do século passado, que é muito antigo, né? E essa linha da motivação entre estímulo e recompensa, né? Estímulo positivo e negativo, né? Sim. Recompensa e castigo, ela funciona bem para adestrar animal. Né? Mas homens e mulheres sadios, adultos, conscientes, né? Sujeitos a pressões das mais diversas categorias, não respondem tão linearmente. Né? Então, em muitos casos, existe uma grande decepção com os programas de BBS. Repito, você é um negócio espinhoso, um campo minado, porque quem defende com muito ardor esse negócio. Né? E eu vou começar o Farolcast número 1 chutando balde. Eu não vou mexer com isso, não. Mas, de fato, o fato seja como for, da perspectiva da geração de dados, BBS é uma interação muito rica, não é? Sim, eu assim, talvez eu não consiga interpretar com esse viés muito olhando para os resultados de BBS,
Mas uma coisa eu te garanto com todas as letras, com todas as aplicações, nós já fizemos não só uma aplicação. Nós temos uma aplicação em Excel, né? Mas isso também depois migrou para o SharePoint e depois migrou para o AWS, né? Que é uma outra plataforma. E aí o editor AWS Amazon Web Service é um portal de hospedagem, né? De serviços web da Amazon, que é o que tem de mais robusto para você hospedar uma aplicação, digamos assim, uma das coisas que tem, né? Das centenas. Mas enfim, e o BBS é nesse formato. Ele é muito rico de dados, rico de informações, de fazer análise, de gerar estatísticas, correlações. Pronto, nós chegamos no ponto. Exato. Aí você fala a nossa língua. Nesse sentido, aí eu vou deixar a efetividade para os especialistas de segurança, mas no sentido de geração de conteúdo... Ele é top. Isso. Valor de dados. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos separando, vamos dizer assim, em tese, o BBS tem as suas limitações como um programa, como algo que tem que gerar um tipo de comportamento, né? Fruto daquela interação. Quando a gente fala de interação, é quando eu vou até alguém e faço uma abordagem que a gente chama modernamente, né, de abordagem comportamental. O que nós estamos falando aqui agora, né, nessa discussão primeiro, quão efetiva essa abordagem é em termos de mudança de comportamento, porque é isso que se objetiva. Né? O BBS não está lá para bonito, para encher papel, para nada. O que a gente quer que aconteça. Vamos dar um exemplo mais claro para a pessoa entender? Às vezes está assistindo uma pessoa que não tem ideia do que a gente está falando. Só virar a página que eu queria falar. Esse é um lado. Uhum. O outro lado são os dados que essa abordagem gera. Perfeito. Né? E que, independentemente da sua crença no BBS, né, você vai perceber que há pessoas mais e menos crentes no programa, como em tudo nessa vida, mas os dados que se você souber o que perguntar, que planilha que você vai encher, vamos falar assim, né? Você dispara um outro processo de análise de interrelacionamento de variáveis maravilhoso. Sim. É isso? Sim, sem dúvidas. Né? Eu lembro que... a gente começou, e aí até para deixar mais prático para as pessoas entenderem, né? O BBS é você voluntariamente, né? Ou pode ser também que não seja tão voluntariamente, você esteja passando e veja uma cena. Mas o ideal é que ele seja feito de maneira voluntária, ou seja, eu vou parar o que eu estou fazendo do meu trabalho e vou fazer um BBS. O que significa fazer um BBS, né? Significa você pegar um bloquinho inicialmente, depois que o book entrou, a gente desenvolveu alguns formulários que poderiam ser acessados mobile, ou então pré-registrados num bloquinho e depois você poderia passar isso para um computador, onde você vai no ambiente produtivo ou no ambiente de escritório, analisar se as pessoas estão se comportando de maneira segura. Caso você veja alguma coisa, você então faz a anotação, né? Então, por exemplo, a pessoa estava dando uma volta lá no setor produtivo da operação e viu alguém fazendo uma atividade sem o EPI adequado, sem um capacete ou sem o protetor auricular, né? E aí, eu acho que cada programa vai ter, porque tem, assim, o BBS, digamos assim, a segurança de comportamento, ela é um todo, mas cada um tem suas particularidades. A gente já trabalhou com formulários muito diferentes. Na mesma empresa existem formulários diferentes, né, de como você vai fazer. E aí ela vai registrar aquela situação e também vai dar o feedback para a pessoa. Você está trabalhando de uma maneira insegura, a maneira correta é isso. Vai tentar entender, né, por que você está fazendo assim, é uma pressão, né? Alguns de uma empresa química que a gente fez, ele até registra a reação da pessoa ao ouvir aquilo, né? Então isso era registrado bem. E aí a gente gerou um processo de automação que depois que ela colocava o feedback, se foi, por exemplo, um comportamento positivo, que eles também podem ser reforçados, não só os inseguros, né? Mas se eu estou vendo alguém fazendo certinho, eu também posso chegar para aquela pessoa e falar, parabéns, você está fazendo certinho. E isso gerava um e-mail de congratulação para a pessoa e tudo mais. Então, de fato, assim, do ponto de vista de dados, ele é muito rico. E eu queria só abrir um parênteses aqui também, para deixar claro para todo mundo que tá ouvindo aí, tá assistindo a gente. E como vocês puderam ver, né, acho que de nós três aqui, nós temos dois
caras mais experts aqui, que seriam o Miguel e o Diego, na questão do negócio, na parte da questão da segurança, o Diego tá com a pós dele e tudo, e digamos que eu venho mais com a parte tech, então a parte de dados. E eu queria só aproveitar esse momento para fazer um parêntese e explicar um pouquinho para vocês da ciência de dados e disso tudo que a gente tá conversando, atrelado a esse exemplo que vocês trouxeram da observação de segurança, do BBS. E assim, explicar um pouquinho também do book. Eu acho que a gente passou um pouco pelo histórico, pelo nome, mas ainda não deixou muito claro, né? O que a gente faz, como que a gente atua. E para quem não conhece aí, saber um pouquinho mais. Então, em linhas gerais, a Book hoje ela é uma empresa de tecnologia que trabalha com dados. Então, nós temos uma gama de serviços que a gente atende, não é uma coisa específica e focada. A gente está ali, como a gente falou no começo, pelo nome, para solucionar o problema do cliente. Então, nesse âmbito, a gente tem desde a criação de relatórios, de dashboards, o desenvolvimento de sistemas. A gente tem um trabalho de outsourcing também, que às vezes a gente aloca um colaborador para estar atendendo, sempre levando a transformação digital para o cliente. E aí onde que entra uma parte muito interessante que eu queria casar com esse lado tecnológico, então trazendo para a gestão de risco aqui que a gente está conversando. Vamos pegar esse caso do Diego do BBS. O que é um trabalho que a gente já fez por diversas vezes em diversas empresas também e que retrata muito o papel do Book no mercado. O programa do BBS, a ideia, a ideologia por trás, ela existe, mas tem diversas maneiras de você implementá-la. E a gente via muita empresa que tinha, como o Diego trouxe, apesar de exemplificado de uma maneira correta, com um bloquinho de papel. Então existiam ali formulários, fichas, que o pessoal pegava, ia anotando na mão e isso ia sendo arquivado numa gaveta. Então entendam que assim, a partir do momento que eu faço isso, eu tô rodando o meu processo. Mas qual a riqueza que eu tô tendo, que o Miguel falou por trás dos dados? Como que eu tô compilando tudo aquilo para saber, putz, onde que tá dando mais problema? Qual o tipo de acidente tá acontecendo mais ou menos? Por que tá acontecendo ou não? De onde virá o próximo? De onde virá o próximo? Qual que é a probabilidade? Onde que tem a maior correlação de acontecer algum risco? Se você pudesse ver, então, esse panorama que você está me desenhando aqui agora, ou com bloquinho, com planilha, com VBA, você veria aquele mapa de calor que a gente fala sempre. Exatamente. Né? Onde é que está mais quente? Né? Pode ser que o último não tenha acontecido lá, mas a probabilidade de acontecer o próximo lá aumenta à medida em que a temperatura aumenta, é isso? Exato. E aí a gente vem nesse sentido. Por exemplo, pega um cenário em que você tem um processo como esse, que roda num bloquinho de papel, e o Book vem e te propõe o seguinte, cara, vamos criar um formulário eletrônico. A gente disponibiliza, ou vocês utilizam aí dispositivos móveis para estar fazendo o registro. Então, como o Diego falou, às vezes registro mesmo no papel, mas depois vou num computador e lanço isso para o sistema. A gente consolida tudo isso num banco de dados e depois eu te trago indicadores, eu te trago análises, eu te trago riqueza por trás desses dados que você está gerando. O que vocês vendem, então, é tomada de decisão mais precisa. Exatamente. Isso aqui é um exemplo muito bom nessa linha do BBS que vocês trouxeram. Vamos supor que a gente faz esse trabalho, compila os dados, junta tudo, joga num... Vamos começar até mais simples, vamos fazer uma análise mais de correlação. A gente joga tudo isso, seja aí no Power BI, Tableau, Spotify, esses softwares hoje em dia que são mais focados nessa parte. E você consegue analisar ali, por exemplo, os dados estão me mostrando que em locais... X, Y e Z tende a acontecer mais observações atreladas ao uso do capacete. Por que será? E aí você começa a puxar essas relações dos dados e ela vai te dar subsídio para você tomar as decisões. Isso é o famoso data-driven que eu coloquei no começo e que você expôs aqui, né, Miguel? Então, assim, eu tomar a decisão, e vou trazer um termo que até a gente usa muito no book às vezes, né, que a gente tenta fugir um pouco, que é o famoso feeling. O feeling que a gente brinca no book, né? Aquele sentimento, é mais aquela intuição que você tem. Então você fala, não, tá tendo muito acidente com capacete porque eu acho que o pessoal tá meio com calor ali e tá deixando esse capacete de lado. Isso é um feeling, você não tem propriedade, você não tem dados para poder chegar nessa conclusão. Quando você é data-driven, não, eu sei que a falta do capacete acontece ali porque 75% dos dados me mostram que as observações são feitas naquele local por falta de capacete. Então aí você muda um pouco o cenário. E isso te faz ser muito mais assertivo nas suas decisões. As decisões pautadas 100% em feelings, muitas das vezes elas podem ser erradas. E quando você toma decisão pautada em dados, maioria das vezes você vai ser muito mais assertivo. E nesse caso, então, o que a gente está falando é que, seja como for o formato a saída desse produto, né, que vem dessa interação, então esse resumo, essa massa de dados organizada, né? Quando a gente está empurrando o sistema para tomar a decisão, né? Pode ser, por exemplo, ok, vamos retreinar todo mundo, mas pode ser trocar a marca do capacete, por exemplo.
Ou pode ser, por exemplo, eu vou dizer uma coisa para vocês, pode ser, por exemplo, eliminar o capacete, porque era o jardineiro que estava usando o capacete. eu sei que vocês nunca viram isso, ok? Jardineiro varrendo o pátio de capacete. Né? Quando o correto ali era um chapéu de palha. Né? Então, muitas vezes, a tomada de decisão do gestor de riscos, ela tem que ser multidisciplinar de novo. Primeiro, mas por que o senhor não está usando capacete? Né? Porque o agente físico em questão, né? A ameaça que está acontecendo ali é a temperatura, radiação solar. Então, o interessante de ouvir essas histórias de vocês é que, no resumo, todos esses dados eles vão orientar a tomada de decisão. Né? Quer seja aumentar a distância de aplicação, quer seja avaliar por que uma dada barreira, né? Que a gente fala de EPI, mas tecnicamente são barreiras. Uhum. Né? Por que uma dada barreira não está sendo empregada? E essa colheita de dados, ela encontra ocasiões, por exemplo, com o BBS. Ela encontra uma oportunidade nessa abordagem que, quer você seja mais ou menos entusiasta da ideia do BBS, a oportunidade de enxergar, de tirar uma foto com um nível de resolução, vamos chamar assim, né? Mais alta. Mais alta, né? De modo que você possa tirar... Você vai ter a hora da abordagem, então você sabe o turno de trabalho, você vai ter quem foi abordado, você tem todas as informações, né, de tempo de experiência, treinamentos, porque passou. Local. Sabe, o local que foi, né, inclusive com sublocal, né, com equipamento. Tudo isso aí deve gerar uma massa de informação muito importante. Uhum. Isso muda a gestão, né? Bom, eu sei porque eu conheço o trabalho de vocês, que vocês entraram por essa seara de segurança e se deram muito bem lá. Né? A gente trabalhou juntos. Né? Vocês forneceram para nós um trabalho, um mapa de calor muito interessante. Sim. O que vocês fizeram nesse tempo todo que é mais interessante de lembrar? Qual foi um projeto que vocês têm desenvolvido envolvendo análise de dados de segurança que possa ser mostrado para a gente aqui? Eu acho que esse que você trouxe é um bom exemplo, até da gente citar, enfim, você tem conhecimento dele também e pode contribuir um pouquinho. E, de certa forma, foi uma análise muito interessante por a gente ter, digamos, colocado o pezinho aí nessa parte da ciência de dados como um todo, um pouco mais avançada e menos só fazendo uma leitura do que aconteceu e sim, talvez prevendo ou tendo os famosos insights, que uma tradução aí, para quem não sabe, acho que a melhor de todas, apesar de não ser literal, seria uma sacada em cima dos dados. E aí, só para começar, antes da gente falar disso, né, só para explicar um pouquinho também para quem está assistindo, o que é a ciência de dados? Esse termo está muito na moda, né? Até mais que ele um pouquinho, inteligência artificial, tal do machine learning, o que é isso por trás, né? De uma maneira, vou tentar resumir, de uma maneira também mais simplista. A ciência de dados é a ciência, a arte por trás que estuda aqueles dados, que entende os dados e que consegue tirar informações precisas para tomadas de decisões e tudo aqueles dados. Então, é uma coisa um pouco ampla. Existem alguns termos hoje no mercado que acabam se confundindo com a ciência de dados, ou pelo menos estão atreladas a ela, como o próprio BI, que vem por conta do software Power BI, que ganhou uma força tão grande, e que no fim do dia BI também, para quem não sabe, é Business Intelligence. Então, assim, ele tá meio que dentro da ciência de dados. A inteligência ali do negócio, o Business Intelligence, está ali dentro da ciência de dados. E quando você fala em ciência de dados, você está falando em estudar esses dados para saber tirar as melhores informações dali. E aí eu venho para esse exemplo que você comentou, né? Então a gente fez esse trabalho, na qual, em resumo também para quem está assistindo a gente, nós pegamos dados que foram coletados de auditorias, então, para clientes, e a gente compilou tudo isso, juntou tudo isso num banco de dados e criou relatórios aí dentro do Power BI para analisar esses dados. Então, primeiro, essa parte mais inicial, deixa eu entender o meu cenário. Onde que foi feita a auditoria? Locais, como você bem trouxe, se estava conforme ou não conforme, de acordo com o quê, segregado em áreas, divisões e tudo mais. E aí a parte interessante através disso, a gente, usando a ciência de dados, tentou criar correlações. Ou seja, o que numericamente falando, tendencia
a minha auditoria a ter um resultado ruim, a uma não conformidade. E aí você dá algumas instruções, digamos, para a máquina, pro Power BI nesse caso, do que você está querendo enxergar, e ele te volta usando essas correlações com algumas modelagens por trás. Então foi muito interessante, eu lembro, um exemplo até que você percebeu lá quando a gente estava fazendo essas correlações, de que, se eu não estou enganado, a não conformidade ela tinha uma tendência de ser 3,5 vezes maior quando naquela auditoria feita tinha envolvida um tipo de equipamento específico e muito crítico, que estava tendenciando a ter mais não conformidade. E assim, é algo que quando você faz auditoria, como o volume é muito grande, ou quando você bate o olho na sua tabela de dados ou no seu banco, você não consegue enxergar. Então, é muito interessante você usufruir hoje de toda a tecnologia, de tudo que tem desenvolvido dentro da ciência de dados para conseguir tirar essas correlações. Então, é um case muito legal aí que a gente trabalhou, né, juntos e trouxe esses resultados aí para o cliente, e que com certeza na tomada de decisão dele para possíveis operações de manutenção, para campanhas, para correções, foi muito mais facilitado e muito mais otimizado do que se ele não tivesse esse trabalho, esse material, né? É interessante isso, porque depois que você encontra esses pequenos tesouros, né, que vocês acabam fornecendo com o mapa de vocês, né, com os dashboards, com os cruzamentos, chama relacionamento isso, né? As correlações, relacionamentos, sim. Né, entre as variáveis. Eu sou favorável a empregar, e aqui eu vou voltar para o seu ponto aqui, Diego, a empregar a multidisciplinariedade de novo. Porque, veja bem, eu vou voltar no caso do jardineiro que não usava capacete. Eu vou dizer isso porque isso é um caso real, né? E chega a ser um pouco comovente até você ver alguém trabalhando num sol daqueles, né, de capacete, né, varrendo rua, né? É evidente que há uma questão prática de você vamos dizer, subir a barra para não ter preocupação com esse cara ultrapassando a linha da fábrica e tal. Então a desculpa é essa. Às vezes nem isso, assim, porque a regra aqui é essa, se você não quiser, a porta sementinha da casa. Mas veja, existe uma possibilidade também de a gente não interpretar isso corretamente, e aí é importante que esses achados que eu falei que são os pequenos tesouros que a Data Science, a ciência de dados, nos traz, é ter capacidade de analítica para entender as causas por trás disso, porque uma coisa é o fato, né, observado e em muitos casos a chance de que aquela correlação aconteça. Outra coisa é a causa por trás disso. Então, em muitos casos, você precisa disparar um outro nível de gestão ou de disciplina de gestão. Vou dar um exemplo para aproveitar o caso do pessoal da limpeza com capacete. Às vezes você precisa chamar um Kaizen para achar a causa. Quer dizer, muitas vezes você pode dizer o seguinte: nós vamos fazer uma política de consequências, porque é assim que chama o pau na muleira, né? Chama política de consequências. Nós vamos descer o cacete aqui em você que não está usando, você, né? Põe uns cartazes lá para um DDS e o cara resolveu a causa errada, né? Como se fosse e não é tão simples quanto parece. Então é importante a gente lembrar que, embora o BI, as ferramentas de BI, Power BI da Microsoft e outros, né, o Spotfire, Tableau, façam o trabalho de prospecção, né? Que você vai, não é à toa que chama de drill down, né? Ele vai, drill down perfurar, né? Prospectar as causas. Mas não é que aquele negócio tenha jorrado, né? Como quem descobre, né, um petróleo, você precisa ter capacidade de disparar outros mecanismos de gestão para encontrar a causa e as soluções corretas, né, gente? Não é tão direto assim, né? Então encontramos, o que é? Os caras não estão usando capacete. Beleza. Então é isso que chegou. Tá, vamos disparar mais um nível, né? E aí a gente fez um trabalho, o que você se referia mais cedo, André, é a aspiração de pó. Quando, resultado da conversa, né, a gente fez uma auditoria, né, baseada numa norma, e essa auditoria media o nível de atendimento
da instalação industrial a essas normas. E a gente descobriu, através do Power BI, que quando o item auditado era uma aspiração de pó, para quem não é muito ligado a essa área industrial de processos, ela é fundamental não apenas para a segurança, mas nesse caso específico, para a segurança de processos, porque alguns pós são muito explosivos, não é muito mesmo. Então, quando a gente falava, quando o item auditado era aspiração de pó, a chance de ter uma não conformidade era 3,8 vezes maior. Né? Isso, para um gestor, para alguém que responde pela segurança operacional daquela instalação, isso é um achado maravilhoso. Né? Ele vai ter que disparar mais um nível de gestão para dizer o seguinte, ok, né? Onde foi que nós deixamos de fazer o necessário para que esse nível de atendimento fosse cumprido? E assim vai. Então, eu vou voltar de novo para o princípio de Diego. Né? Aquilo de ser capaz de juntar disciplinas uma em cima da outra, né? A ciência de dados, Data Science, que você acabou de falar, com a visão multidisciplinar que você acabou de cobrir, e disso o resultado tem que ser riscos mais bem gerenciados. Né? Acho que para mim está clara a importância do que vocês fazem aí, e eu não estou falando, eu estou falando de camarote porque eu vi vocês fazendo, né? Eu sei que vocês fazem. Cara, e tem uma estatística muito boa, também abrindo um parênteses aqui, que você até mencionou e o petróleo me veio na cabeça. Tem uma frase muito famosa, acho que vocês devem conhecer, acho que quem falou foi Clive Humbley, se eu não estou enganado, depois me corrijam aí. Mas ele falou que data is the new oil. Então, traduzindo, né, essa frase é bem conhecida, que dados é o novo petróleo. Ou seja, a riqueza hoje em dia, você pega grandes empresas aí, Google, empresa de dados, e tá se enxergando o poder que o dado tem. A Tesla, por incrível que pareça, muita gente não saiba, no fundo não é uma empresa automobilística. E eu falo isso aqui sem medo nenhum. É uma empresa de dados, porque o que eles coletam de informações para fazer com que os carros sejam autônomos é muito mais valioso do que a parte física dos carros. Assim, não estou tirando mérito de forma alguma, mas hoje ela é considerada muito mais uma empresa de dados. E assim, quando esse ditado que é famoso vem, né, data is the new oil, e aí muitos entusiastas aí também assistindo a nós aqui o podcast agora, podem estar pensando, amanhã eu vou baixar o Power BI aí, cara, e já vou descobrir quando que meu próximo acidente vai acontecer, e é tudo muito fácil, vou colocar isso para rodar. E aí entra o que vocês falaram, e entra um pouco dessa complexidade e tudo por trás. E veio um outro cara, a Michael, não vou me lembrar o nome dele agora, e pegou esse ditado e falou, não, realmente, dados é o novo petróleo. Porém, assim como o petróleo, se ele não for refinado, nada ali você vai conseguir fazer. E aí entra bastante do nosso trabalho, entendeu? A gente vem aí para refinar esse petróleo, para trabalhar esses dados, e não adianta. Pega, por exemplo, esses casos que a gente está trazendo aqui, né, para tentar ver tendências e tudo mais. Esse próprio caso da auditoria. Se eu não tenho uma quantidade de dados suficientes por trás, se eu não tenho parâmetros adequados e se eu não tenho um cientista de dados que seja por trás, uma pessoa com uma visão mais analítica, que consiga conduzir os dados ou a máquina que está por trás rodando para chegar no objetivo que eu preciso, não tem como sair do lugar. Então, assim, é mais ou menos por aí. Esse assunto Você ia falar agora, Diego? Não, fica à vontade. Não, esse assunto de refinar o petróleo me lembrou um negócio. É aquela história de você separar símbolos, dados, informação e conhecimento, né? Que é a escalinha. Uhum. Que, de novo, aqui a gente vai cair de novo no seu princípio. Que é a história da gestão do conhecimento. Né? Que acaba tangenciando um pouco esse assunto todo. Porque os símbolos, né? Os símbolos são os sinais gráficos, geralmente, que a gente expressa, né, o nosso mundo. Né? Uma letra A, o símbolo π. Né? Os dados são esses símbolos agrupados, né, que podem ter algum significado. Né? A informação é esse conteúdo de dados que é capaz de informar alguém alguma coisa. O conhecimento é a decisão que você toma e que era um atributo humano, exclusivamente humano, até o advento da famosa IA.
né? Agora, o conhecimento já não é mais um atributo exclusivamente humano, né? Então, os softwares treinados agora, né, as redes neurais e tal, eles são capazes de aprender, acumular conhecimento e, com base nisso, tomar novas decisões com base em novas informações. Eu não sei onde vai parar. Onde vai parar esse negócio, gente? Boa pergunta, boa pergunta. E olha que assim, esse termo, né, acho que a inteligência artificial em geral, ele tá meio modinha. Claro. Hoje você escuta isso pra todo lado. Para quem não sabe, a chegada do próprio ChatGPT agora também foi um negócio muito revolucionário aí nesse mundo de ciência de dados, de tecnologia e tudo mais. E eu confesso que eu, atuando nisso, tendo pelo menos um leve conhecimento ali por trás, estando nesse mundo inserido, o primeiro contato mesmo que eu tive com o ChatGPT, falei, não, deixa eu dar uma olhada nisso aí. Eu me assustei de verdade. E assim, para quem conhece os assistentes que tem por aí, Google Assistente, Alexa e tudo mais, às vezes a primeira vez que eu ouvi falar do ChatGPT, falou, não, vai ser mais um assistente que tá aí fazer umas pesquisas e me soltar uns resultados de Google. Cara, não é bem por aí. Então, assim, ele é bem assustador e, como você falou, né, aonde isso vai chegar? Por um lado, e aí eu trago agora uma visão um pouco mais pessoal minha, eu vejo que a contribuição com a velocidade com que as coisas estão andando hoje em dia e a parte positiva, ela é muito boa. Então, assim, tem muita coisa para se trazer. Para vocês terem noção, assim, é de uma forma muito pequena, mas a gente tem usado dentro da própria book. Esses dias um líder virou para mim e falou, André, precisava fazer uma dinâmica de grupo lá com a minha equipe e tudo mais, tava sem ideia, perguntei pro ChatGPT, ele me deu 3 ideias sensacionais, vou implementar. Falei, cara, olha só, estou usando na prática, né? Enfim, só um exemplo. E aí, por outro lado, quando você olha para as tecnologias e alguns casos reais que aconteceram, tem um perigo por trás. E eu não sei até que ponto nós, seres humanos, hoje já estamos, inclusive, preparados para utilizar tudo que elas estão oferecendo. E não vou filosofar, vou plantar só a sementinha aqui, mas eu acho que no fim do dia isso tudo vai cair numa questão muito complexa de ética do próprio ser humano, da essência dela, de saber utilizar da melhor forma possível. Porque se a fake news hoje, que já é uma coisa aí disseminada e que afeta tanto com o próprio ChatGPT que surgiu agora, com a inteligência artificial vindo por trás, é complicado. Então é muito perigoso, ao mesmo tempo que traz bastante benefício. Bom, por mais paradoxal que possa parecer, eu vejo com bons olhos, é uma inovação que vem para contribuir, que vem para ajudar a rotina da gente, vem para automatizar os processos, para facilitar o tempo, né, para tomar tempo assim com o que realmente importa, mas eu pessoalmente vejo um valor, de certa forma, inegociável na tratativa humana, sabe? Isso pode ser uma coisa meio de uma pessoa ali, sei lá, um pouco mais velha, né? Mas, cara, eu acho que nada no mundo, nem agora, nem daqui 1000 anos, vai substituir o ser humano e todo o seu encanto, sabe? E, além disso, eu sou favorável, vendo vocês conversarem muito a respeito dessa questão da ciência de dados, né? É legal até, o André sabe um pouco mais disso do que eu, né? Mas você tem, basicamente aí, você tem uma hierarquia, né? Que você tem ali primeiro, a primeira fase dos dados é você simplesmente analisar o que eles estão dizendo, sem correlacionar nada, só interpretar o que eles estão fazendo, né? E aí depois entra a ciência de dados que, eu posso tentar arbitrar com uma certa ciência estatística alguma coisa, tentar estimar alguma coisa. E aí entra a ciência de dados, esse trabalho que vocês comentaram, né, que fornece. Mas vamos focar nessa primeira, na interpretação de dados. Eu acho, e aí também, novamente, isso é uma opinião muito pessoal, que as empresas hoje, elas não avançaram de maneira suficiente só nessa interpretação. Tá? Ainda tem muito caminho, cara, de fazer assim,
Vou voltar mais um pouco. De você ter registrado a informação. Tem empresas assim que não saíram do feeling, que não tem o registro do dado, sabe? Aí você fala, pô, Diego, você não tá em 2023. Cara, eu tô, e eu não tô falando de empresas locais pequenas, tô falando de grandes empresas, de grandes departamentos. Ainda existe muito trabalho. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente, e também, novamente, é uma característica muito pessoal, mas a gente precisa explorar o máximo de alguma coisa. Eu, pelo menos, gosto de, assim, de bem a fundo, de explorar o máximo que aquilo... todo o caldinho que aquilo pode dar antes de avançar. Eu acho que foi assim com o Excel e, de certa forma, assim... Foi boa a entrada do André, que ele foi mais disruptivo nesse sentido, né? Provável que a gente tivesse ficado no Excel por mais tempo, né? Mas por 3 anos eu me imergi ali porque eu ainda via um potencial de que algumas pessoas não estavam vendo. De fato, depois ele ficou, digamos assim, pequeno para algumas aplicações que eu queria dar para ele, sabe? Mas houve não diria um esgotamento, pode parecer muito prepotente, né? Mas houve um estudo muito a fundo ali das opções da ferramenta, mas muito mais das opções da ferramenta. As opções da ferramenta baseada no contexto. Eu tenho um contexto. O que eu posso fazer para ajudar? Eu acho que é aí que entra a humanidade que IA nenhuma vai conseguir fazer. Vocês comentando esses aspectos todos aí, eu me lembrei de 2 coisas, né? Primeiro, do meu amigo Marco Basso, que sempre diz que essas mudanças, né, desse 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, que também é uma modinha falar, né? Todo mundo fala isso, todo mundo... né? Mas, independentemente disso, essa mudança ela não se dá em saltos, ela se dá em um degradê que, em muitos casos, passa uma década. Uhum. Né? Até que os processos amadureçam para a nova geração tecnológica que está se apresentando. Então, ela não é um negócio, né, uns saltos quânticos. Ela é muito mais uma lenta mudança, uma evolução que daqui a algum tempo, cada indústria no seu ritmo, né, vai chegar lá. Então lembrei do Marco Basso. Marco Basso, um abraço. E tem até, só para comprovar isso tudo que vocês falaram, mas existe um site que eu estava lendo esses dias e aí consegui levantar aqui, mas teve uma pesquisa da New Vantage Partners, vou repetir, é bem curto a matéria aqui, que ela aponta que 98,6% de executivos indicam que a sua organização deseja criar uma cultura baseada em dados. Então, assim, é nítido que todo mundo, todo empreendedor, todo empresário, toda grande empresa que você vai hoje, pequena também, fala, você quer ter uma cultura de dados? A resposta vai ser sim, eu quero. Porém, a mesma pesquisa afirma que 32,4% afirmaram ter sucesso nesse processo. Então, querer todo mundo quer, mas conseguir implementar é outra coisa. E aí, um outro estudo ainda observou da IDC que organizações investiram trilhões de dólares para modernizar seus negócios e mais de 70% das iniciativas falharam porque priorizaram os investimentos em tecnologia sem construir uma cultura de dados por trás. E isso aqui, assim, comprova em números, né? A gente está aqui falando de dados, de ciência de dados, então comprova numericamente isso que o Diego acabou de trazer, né? Então, tem muita gente, você vê muito podcast, muito coach aí pela internet afora falando sobre inteligência de dados, porque tem que usar machine learning e tudo mais. E quando você pega o beabá ali, o básico, ainda não está sendo bem feito. Então, é muito mais falatória do que realmente executar. Sabe um negócio? Vocês falaram, né, do impacto que teve o ChatGPT com vocês. Cada um que foi lá mexer naquele negócio teve uma impressão diferente, né? Para cada um caiu a ficha de um modo diferente. Eu fui lá no chat, fui lá falar, deu tudo certo. Eu não dei muita atenção para aquilo. Para ser bem sincero, a minha ficha caiu de verdade, quando o Elon Musk pediu um tempo. Foi. Não, isso aí acho que assustou o mundo inteiro. Vindo dele... Quando o cara pediu um tempo, aquilo me preocupou. Né? E o cara que quer popular Marte te fala, segura a onda e não mexe muito com isso aí, porque é perigoso. Você tem que se preocupar, no mínimo, e querer entender um pouquinho melhor. O negócio é mais sério do que eu imaginava. Né? Mas, de maneira geral, eu tendo a concordar com o que vocês disseram aqui. Primeiro, eu sou um romântico nessa hora, né? Apesar de a minha formação ser engenharia e eletrônica, então eu tenho uma dupla carga
técnica nessa área. Sempre gostei de automação, foi meu ganha-pão no começo de carreira. Então, apesar dessa carga técnica, eu ainda sou um romântico no papel do homem, né, com H maiúsculo. Né? Não vamos cancelar aqui ainda. Na jornada, né, que todos nós caminhamos, né? Isso para mim também é patente. E isso só é possível porque o homem desenvolveu toda a tecnologia que está por trás da IA. Né? Eu me lembro na minha época de faculdade de trabalhar com redes neurais, que são, né, uma espécie de bisavô da geração que está aí. Né? É bem diferente. Agora, eu também tenho uma certa olhando em perspectiva histórica, né, eu imagino a revolta e a insegurança que não deve ter dado nas pessoas quando o trabalho humano foi substituído pelas máquinas. Né? E agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, eu vejo com uma espécie de otimismo quase que forçado, né? Porque eu não tenho saída. Nós não temos saída. Né? O que for mais produtivo ganha. Ponto. Né? Mas eu vejo, assim, olhando em perspectiva, né, tudo que aconteceu com a indústria, tudo que aconteceu com os avanços tecnológicos, né, tudo que foi alterado para que a gente tivesse a vida que tem hoje, nós nunca vivemos tão bem. Né? A gente tem uma impressão de que o mundo está pior, mas eu uso o contrário. Né? O mundo está muito melhor. Né? O que eu sempre digo pro pessoal aqui, né? O que tem muito hoje em dia, que está aparente, cada um tem uma câmera, e a quantidade de desgraça que aparece é uma coisa impressionante. Né? Cada um de nós aqui é um Hitchcock, né? Mostrando a tragédia do mundo, e isso te dá uma insegurança danada. E repito, a gente fala muito nos nossos seminários para alta liderança. O ser humano nunca gostou de incerteza. Então, quer você avalie pelo ponto de vista... Vamos dar um exemplo claro. Você é engenheiro mecânico, certo, Diego? Tá. O nome da sua área hoje nas indústrias não é mais manutenção mecânica, é confiabilidade. Né? Ninguém quer um ativo de produção, pode ser uma bomba, pode ser uma bomba centrífuga, né? Não um equipamento qualquer que seja, um motor no qual não se possa confiar, isso é incerteza demais. Então as pessoas criam sistemas cujo objetivo é aumentar o grau de confiança. Né? Quando se fala de produto, né, ninguém quer produzir um produto cuja especificação não seja conhecida, de domínio de todos. Então a gente usa a garantia da qualidade. Para você acertar, ou para você assume, né, que a especificação daquilo que você produz vai estar dentro de uma margem superior e inferior de controle. A umidade, o teor de sal, a proteína, o peso por embalagem, tudo isso quando varia é incerteza e você tem de evitar a incerteza. E assim é com as pessoas. Então, pessoalmente eu acredito que o trabalho que a gente faz converge, né, no momento em que nós acreditamos e implementamos ferramentas que reduzem a incerteza, por exemplo, da saúde, da segurança ou da estabilidade dos processos que são tocados por pessoas. Essa é a segurança. São as três irmãs: a confiabilidade para os ativos de produção, equipamentos, a qualidade para os produtos e a segurança que cuida de gente. Né? Nesse tema em específico, a contribuição que o Data Science tem para dar, eu acho que vocês têm razão mais uma vez. Não é à toa que vocês estão onde vocês estão. Né? Tá só começando. Você fala, as empresas têm a vontade, né, mas o resultado ainda é muito modesto, perto né? do potencial. O potencial é muito grande ainda. E com certeza eu acredito nele. Eu também. Nesse caso eu sou um entusiasta também eu acho que eu só tenho pessoalmente eu tenho uma observação a esse respeito, que é evitar cair na armadilha daquilo da bala de prata, de que a partir de então suponhamos que a gente conseguisse implementar uma cultura de gestão de dados perfeita, né? Ou tão boa quanto desejada.
eu tenho a preocupação de que isso se confunda com a solução do problema. E não é. Ela pode ser, como vocês bem falaram, o óleo, mas ele ainda depende de camadas de gestão até chegar na solução final, né? Então eu não, pessoalmente eu não queria que dados fosse tratado, gestão por dados, né? Fosse tratado com uma aura de perfeição, né? De suprassumo da gestão, sem que a gente fosse a outras. Você sabe, Miguel, que tem uma coisa, e isso não veio de nenhuma literatura, né? Eu acho que o André vai concordar comigo, nesses 10 anos aí de empresa, tem uma coisa que vem antes dos dados. Essa coisa chama-se processo. Muitas vezes, né, alguns clientes chegaram para a gente querendo, assim, eles não queriam uma ferramenta de gestão, eles queriam um milagre. Assim, como que você faz hoje? Não existe hoje, eu estou tendo essa ferramenta assim justamente para fazer isso. Cara, não funciona, sabe? Novamente, eu posso parecer paradoxal. Eu consigo ver valor em alguns processos que podem ser feitos no caderninho que é guardado debaixo da mesa. Mas ele é certinho, tem as responsabilidades definidas, cada um sabe seu papel, existe ali uma tomada de decisão baseada em informação. Não estou falando de dados, bytes, né? Estou falando de informação. Existe alguma coisa registrada, sabe? A informação não chega... Poxa, quantas vezes, né? Como que chega esse registro? Não, alguns me mandam por e-mail, outros me ligam, outros passam por WhatsApp, outros você não tem uma padronização, sabe? Então, ainda existe muita carência nesse sentido. Como que é o processo? Beleza, temos um processo, vamos fazer uma forma da gente registrar esses dados, então, que esse processo gera, um processo de responsabilidades bem definidas, está gerando dado. Beleza, temos um banco de dados. Opa, agora a gente analisa. Não dá para você partir e o André, acho que talvez pode até comentar sobre algum projeto que isso aconteceu. E a pessoa, ela vem com a cereja sem ter o bolo, né? Eu quero a cereja, né? Beleza. Qual que é a sua base de dados hoje? Cara, é uma bagunça, assim, tá tudo fora do padrão, é tudo... E aí você implementa, você dá o dado para a pessoa, ou seja, você dá a cereja, né? Mas não tem solidez aquilo. Eu acho que tem muito espaço ainda, né, para a gente trabalhar nessa parte que vamos montar os processos de negócio, vamos montar as aplicações advindas desse processo e aí depois vamos interpretar os dados e fazer a cadeia completa, né? Eu vejo muitos departamentos das empresas pecando por querer chegar sem ter construído uma base forte, sabe? Não sei se eu consegui ser trazer claro. A tecnologia que eu comentei sem ter a cultura por trás. Sim, sem processo você não consegue medir, você vai estar sempre perdido. E agora eu vou puxar o produtor hora do corte. Eu vou puxar aqui para as pessoas que estão nessa área de TI que a gente está envolvido e dos profissionais dessa área, né? Porque hoje também está muito forte a questão do vou virar desenvolvedor, está muito alto, os salários estão altíssimos e eu quero ir para o mercado e eu vou me destacar porque eu sou muito bom. Hoje, para mim, todo esse tempo de e-book está muito claro que o principal destaque no profissional que está nessa área, e vou generalizar, tá? Seja como um desenvolvedor front-end, seja como um cientista de dados, tá no profissional capaz de não ser só o usuário da ferramenta. E é o que tem o maior pensamento crítico por trás. Então, hoje, se você... São poucos, muito poucos, cara. Hoje, se você quer se diferenciar no mercado, estando na área de tecnologia como um profissional, seja da camada base de desenvolvimento, seja gestor, seja direção, o que vai ser o maior diferencial, na minha visão, hoje, é o pensamento crítico que você tem por trás do que você faz. Então, quando um front-end recebe, e aí, para quem não conhece, né, um desenvolvedor que programa uma aplicação de computador, um website, quando ele recebe um conteúdo para simplesmente executar, e ele não se questiona, por que esse botão está aqui? Qual que é a funcionalidade desse botão? Quando eu clicar, ele vai acontecer o quê? Quem que definiu? Por quê? Esse questionamento, esse pensamento crítico, com certeza é o maior diferencial que se pode ter hoje num profissional. E esse sim vai ser muito mais bem valorizado e mais bem pago do que o restante. Na Ubook a gente sempre faz todo ano
eventos anuais com a equipe inteira. A gente juntou, hoje nós estamos em torno aí de 70 pessoas no total. Nós juntamos toda a empresa e passamos um dia juntos tendo palestras, integrações, momentos, e desse ano, agora a gente sempre faz isso no começo do ano, o tema do nosso evento foi pensamento crítico. Porque quando a gente teve essa expansão em número de colaboradores, em tamanho, a gente começou a sentir a falta disso. Então estava na hora de instigar o pensamento crítico nas pessoas. E eu acho que assim, isso casa com absolutamente tudo que a gente falou aqui até agora. Então, os dados estão aí, assim, muitos também que estão assistindo, não entendam que eu e Diego, enquanto, digamos, empreendedores no ramo da TI dos dados, nós não estamos aqui querendo falar que, putz, dados ok, mas tem que ter só o ser humano por trás. Não, a gente dá muito valor nos dados, mas entendam que, com certeza, o diferencial hoje no mercado está no processo, está no entendimento, está em saber utilizar os dados de uma maneira correta. Até para perguntar pro ChatGPT tem que saber perguntar. Exatamente. Né? Tem uma profissão nova agora, né? Chama-se engenheiro de prompt. Já viram isso ou não? É o cara que sabe fazer as perguntas. É o cara que organiza isso. Né? O prompt, né? Que fica piscando lá, né? Na hora da pergunta. Quem usou DOS, que não é o caso de vocês, sabe o que é isso. Inclusive, muita gente comenta que tem gente que fala, né? A inteligência artificial tá vindo e vai roubar emprego de todo mundo e não vai existir mais emprego porque as máquinas vão fazer tudo. E tem muita gente que já prega o contrário. A inteligência artificial vai vir, ela vai substituir algumas funções humanas hoje, mas ela vai criar muitas outras que a gente nem imagina ainda, como um engenheiro de prompt aí, para poder trabalhar em conjunto com elas, né? Então... Eu, enfim, não tenho uma opinião 100% formada quanto a esse assunto, mas a gente escuta aí dessas duas vertentes. Miguel, me tira uma curiosidade aqui, até a respeito disso que o André falou. Quando a gente... Eu acho que muito por experiência, isso é muito prático, essa conclusão que a gente tem de que hoje o pensamento crítico, e eu vou até expandir um pouco, vou ter um pensamento crítico sobre o pensamento crítico, né? O pensamento crítico de uma abordagem mais macro seria uma soft skill, né? Hoje a gente tem aprendido que uma soft skill nos profissionais, no nosso caso de TI, ela é mais valiosa do que uma skill técnica. Como que você vê isso na gestão? Vamos inverter, né? Eu vou virar o entrevistador hoje. Na gestão de riscos, nos profissionais de gestão de risco, de segurança de processo comportamental, meio ambiente, é mais importante ser mais técnico ou é mais importante se comunicar bem, saber ter uma postura profissional interessante? E assim, eu dei aqui algumas, mas expanda isso para soft skills em geral. O que você acha mais valioso no seu setor? Quanto mais você sobe na hierarquia, mais valiosas são as soft skills. De maneira geral. Assim, fazendo uma regra para falar do que eu tenho de experiência. Na medida em que você precisa influenciar mais as pessoas, né? Você precisa convencer com argumentos que são, de novo, multifatoriais, né? Você precisa liderar crises, né? Você precisa entender momentos que nem sempre são os melhores da companhia, né? Crise é um caso desse. Você precisa tutoriar, mentorar pessoas, né? Eu brinco sempre, né, nos nossos seminários que quando você começa a ser promovido, você começa a ter menos problema para resolver. Mas problemas de maior magnitude. O pessoal olha para mim com aquela cara de você tá doido. Como assim? É porque o problema é assim, acabou o parafuso, solução, compre parafuso, né? Problema, vai chover, solução, cubra o que não pode molhar. Isso é o problema e aí vem a solução. E você passa a ter dilemas ao invés de problemas, né? Dilema é uma palavra que tem duas partes, do grego dois, e lema também do grego, quer dizer verdade. Então você passa a ter menos problemas e mais dilemas. Com isso, as opções não ficam tão óbvias, né? Acabou o parafuso, compre parafuso. Não, peraí, eu tenho um dilema, preciso promover duas pessoas com igual capacidade. E aí? O que é que eu faço? Isso é um dilema. Então, a resposta as habilidades técnicas, as hard skills, são importantes e elas são sobrepostas por camadas de soft skills, por habilidades pessoais, na medida em que essa pessoa se prova ou é vocacionada para... Porque outra coisa, nem todo mundo quer subir numa organização.
vamos dizer assim, o mundo lá em cima não é tão bonito assim. Com certeza. Né? Então há pessoas que têm o público que habita o Olimpo, né, das empresas, tem seus próprios problemas, né? Você vai ver quem é que vai para consultório de psiquiatra para fazer análise de depressão e faz um percentual a curva de Gauss da distribuição, quem é que está lá, né? São pessoas que estão expostas ao ambiente agressivo do corporativo, por exemplo, né? Vocês assistiram aquela série? Tem uma série nova na Netflix, não sei se vocês viram, chama The Diplomat, Diplomata. E tem uma coisa sensacional, se é séria, a Lud viu. Tem muito conectada com isso que vocês falaram, que durante um pedaço lá, essa diplomata tá tendo uma conversa com o presidente dos Estados Unidos e fala, como o senhor mesmo disse, no seu patamar ou no seu nível, você não tá aqui para tomar decisões fáceis, e sim decisões de 49% e 51%. Então, assim, você vê que são dilemas, como você falou, e eles deixam muito claro. Recomendo a série, inclusive, quem quiser assistir, eu terminei a primeira temporada e é bem interessante. É isso. E aí a gente volta ao filme que deu origem à série, que é a tomada de decisões. Né? Quando você está num dilema, né? Quanto mais dados você tem, né? Quanto mais ricos eles são, né? Menos é a chance de você errar muito. Porque é fato que você vai tomar decisões incorretas. Né? De vez em quando acontece. O que não pode acontecer é derrubar um avião por causa disso. É menos 49,51 e mais 40,60, 30,70, 20,80. Exatamente. Até que você tem mais segurança e menos risco. Exatamente. Que tá envolvido aqui com... E aí a gente poderia disparar um outro Farolcast aqui para falar sobre esses sistemas resilientes, que são sistemas que suportam a falha. Que na aviação é extremamente comum. Extremamente comum, e os acidentes por falta de resiliência são muito tristes também. Sim. Né? Geralmente culpando o erro humano, né? Que é o mordomo em filme de terror, né? Quando é sempre o culpado, né? Quando as causas não são muito evidentes, quem falhou foi o piloto. Então, os sistemas não resilientes também têm que ser atacados, e aí eu digo de novo, mais uma filosofia de gestão de riscos que entra para a fila ou para o arsenal de recursos do gestor. Se ele sabe o que é sistema resiliente, se ele entende o conceito, né? E ele associa esse conceito ao conceito de data science. Se ele faz isso utilizando sistemas de Kaizen, por exemplo, né? De brainstorming, sistemas de investigação de falha. Então, olha só, a gente vai acabar chegando aqui em tomar a decisão em ambientes altamente desafiadores, né? De muita incerteza. E aí eu volto para fechar o nosso Farolcast para a ideia de o quão importante é ter um sistema que apoia a tomada de decisão, né, com um mínimo de incerteza. Um mínimo. Esse mínimo pode ser 70, pode ser 30, pode ser 5, pode ser 50. Mas é o mínimo que o negócio permite, e ainda assim... Que seja viável, né? Exatamente. Né, isso é uma discussão maravilhosa. Bom, eu acho que nós estouramos o tempo aqui, senão o tempo é a bateria das câmeras aqui que estão no osso já. Eu queria, Diego, André, agradecer a vocês tiveram um papel importante na história do Farolcast. A gente está preparado para muitos e muitos episódios de seca, né, de nos apresentar para o mercado de podcast, que está muito bem povoado aí com outros podcasts sérios também. E o fato de vocês terem aceitado participar de um podcast que não apenas não tem ouvintes, né? Mas também ainda, né? Ainda. Mas que está no seu primeiro episódio, é algo que merece a nossa mais profunda gratidão, né? Muito obrigado a vocês dois aí. Vocês conduziram uma conversa fascinante, né? A gente fez um tour aqui por várias e várias perspectivas sobre através das quais é possível ver o risco, né? E como eu conheço o trabalho da Ubuque, eu vou tomar a liberdade de perguntar a vocês onde é que a gente acha vocês na internet, os canais que vocês têm, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de dados de segurança que a Ubuque tem, procurá-los por lá. Onde é que vocês estão?
Pessoal, para quem quiser saber um pouquinho mais, né, pode procurar em todas as principais mídias sociais aí, Facebook, Instagram, dá um LinkedIn. Google aí que vocês vão encontrar também. LinkedIn tem bastante conteúdo interessante, sempre como Book Gestão Dados. Então, em todas as plataformas, vocês procurarem dessa forma aí, vocês vão nos encontrar. Importante, né? O Book, Cuba ao contrário, já foi falado, OBUC. OBUC. Boa. Tá na tela, em algum lugar aí. Valeu. Porque o que tem de gente que digita também Book, OBUK. Não, tá falando com um deles. Quando eu fui procurar vocês, porque eu conheci vocês pela reputação de vocês, eu procurei OBOOK. OBOOK. Tem bastante. Então, eu sou um desses aí que fez isso. Então, o nosso editor vai fazer a bondade de colocar aqui o correto aí. Mas, em geral, também agradecer, Miguel, bastante, assim, o convite, cara. É um prazer, confesso, como eu falei no começo, né? Tava um pouco nervoso, pra nós também não é algo muito comum. Mas, assim, foi uma experiência muito bacana, foi um papo muito legal. Espero poder ter contribuído aí com o Farolcast, com todo mundo que tá nos ouvindo. E, com certeza, agradecer também por esse lado de vocês também ajudarem com a nossa própria divulgação, né? Então, o próprio nome Book aí se torna mais conhecido e geram menos confusões aí quanto ao nome, mas enfim, né, brincadeiras à parte, muito obrigado e cara, precisando novamente, estamos totalmente à disposição e viremos com muito prazer. Obrigado a você, André. Sim, não, eu também agradeço o convite, né, eu acho que assim, a gente passou por um micrômetro do tema, né, da parte de, até mesmo de gestão de risco aplicado a dados, né, então eu acho que tem muita coisa para a gente falar ainda de gestão de mudanças. Teve um trabalho interessante também que a gente fez em gestão de risco de legislações, de acompanhamento de legislações. Esse foi tão legal que ele veio uma ideia, a gente implementou numa empresa e depois levou essa ideia para mais outras duas, né? Então, tem muito tema ainda pra gente. Tem muita história bacana. Tem muita história ainda. Bom, tô entendendo que isso é uma indireta pra vocês voltarem aqui, é isso? Não? Fica à vontade para convidar. Se é uma indireta, tá aceita já. Tá aí. Putz. Bom, pessoal, e a vocês? Com o maior prazer. Obrigado, o prazer é nosso. Será de novo recebê-los aqui em algum futuro episódio breve do Farolcast. Bom, e a você que esteve conosco até agora, muito obrigado por ter visto o nosso podcast, nosso Farolcast de abertura, de estreia até o fim. Nós vamos manter sempre essa conversa informal, bem-humorada. Né? Segurança não é propriamente um tema muito leve de se conversar, mas fica mais fácil de ser tratada com leveza, né? Quando a qualidade dos nossos convidados é como a de hoje. Tivemos muita sorte em ter vocês, Diego e André, como convidados. Obrigado à equipe técnica que tanto fez aí para que esse vídeo pudesse ir ao ar. Nós nos encontramos no próximo Farolcast. Tem que falar uma parte aqui que se inscreva, curta e compartilhe. Né? É mais ou menos um mantra de Farolcast, de podcasts, então o Farolcast vai fazer isso também. Pedir que vocês se inscrevam, curtem e compartilhem o nosso vídeo, se gostaram do nosso material. Até lá então, a todos muito obrigado, até breve. Tchau.